Olá, muito boa noite. Vamos agradecendo essa oportunidade que a Casa dos Essênios nos oferece de conversarmos um pouquinho. E o tema que eu me propus trazer hoje para nós debatermos será afinidade e sintonia. Então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade, agradecendo aos nossos amigos, mentores espirituais, e vamos pedindo a inspiração para que nós possamos absorver os conhecimentos, compreendermos e aplicarmos em nós mesmos no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos sobre afinidade e sintonia, o que nos vem à mente? Qual é o primeiro pensamento que nos vem à mente? Bom, afinidade. O que é afinidade? Afinidade é a mesma coisa que atração, simpatia, semelhança, sintonia. Pode ser definida quando há um encontro de identidades semelhantes entre duas pessoas, por exemplo. Então, nós temos afinidade com determinada pessoa, ou temos afinidade com determinada situação, enfim. Então, afinidade significa exatamente esse ponto: semelhança, simpatia, sintonia e atração. E o que vem a ser a sintonia? A sintonia é um termo relativo à condição de concordância, à condição de equilíbrio, de reciprocidade que existe entre as duas partes. Ok? Segundo Emmanuel, o que ele nos diz? Que nós emanamos, né, através de raios específicos, nós emanamos nossos sentimentos, nós emanamos a nossa identidade conforme nossos pensamentos, conforme nós nos encontramos nessa situação de sintonia, de afinidade. Então, com os nossos sentimentos, que tem a ver muito com a nossa vida íntima, com o nosso eu interior, nós emitimos raios específicos e vivemos na onda espiritual, ou seja, na sintonia espiritual com a qual nós nos identificamos. E isso nos leva a pensar um pouco: o que é que nós sintonizamos? O que é que nós atraímos? Com o que nós nos afinizamos? Isso define a nossa companhia espiritual, ou seja, define as energias que estarão ao nosso lado, as energias que nós estaremos atraindo para nós, ou as presenças, se quiserem chamar, de espíritos, né? Os espíritos que se aproximam de nós. E aí isso nos leva a uma reflexão. O que é o mais alimento em mim? O que é que cada um de nós alimentamos no nosso dia a dia? Nós alimentamos fé, confiança, gratidão, ou alimentamos mágoa, dor, ressentimento? Do que é que nós estamos nos nutrindo? Estamos nos nutrindo de amor, de humildade, de paciência, de temperança? Ou estamos nos nutrindo de ira, de inveja, de orgulho, de vaidade? Então, que todos nós possamos pensar um pouco sobre isso para compreendermos o significado de valiosos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, vigiar e orar. Vigiarmos aquilo que nós estamos pensando, aquilo com o qual nós estamos nos sintonizando, aquilo que nos atrai. Se nós vemos um exemplo assim, para ficar ilustrado, nós vemos uma notícia de guerra, de matança, de catástrofe, de assassinato, enfim, aquilo às vezes chama a nossa atenção. E aí nós queremos ver, ficamos lá, queremos ver, queremos entender e tal o que aconteceu. Então, se nós nos sentimos assim, é porque nós temos isso dentro de nós. Nós temos essa dor, nós temos essa. Aí entramos no campo de julgamento, uma série de outras questões. Então, isso ainda está em nós. E não tem nada errado. Por quê? Porque nós estamos vivenciando, nesse momento, a nossa existência espiritual. Estamos aqui para evoluirmos, para nos transformarmos em pessoas melhores. Então, se nós temos isso, se nós identificamos isso dentro de nós, são esses pontos, exatamente esses pontos, que nós precisamos trabalhar, que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar nessa reencarnação. Bom,
Pegando agora alguns trechos do livro Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz, quando estava o Clarencio conversando com ele. E aí o Clarencio diz o seguinte, falando sobre a doença, né, que o André Luiz teve quando encarnado, que o levou ao desencarne. E aí, pegando um trecho, ele diz assim, ó, talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Ou seja, nós somos o reflexo daquilo que nós fazemos, o reflexo daquilo que nós pensamos. E aí ele diz mais, né? Ele diz assim, a moléstia talvez não assumisse características tão graves, no caso do André Luiz, né? Se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Então, assim, o André Luiz, estamos falando do André Luiz, tá? Que nos trouxe obras maravilhosas, né? Através do Chico Xavier, mas também um espírito que está em evolução, um espírito que está galgando a sua melhoria através das reencarnações, como nós. E ele, quando encarnado, na última encarnação, ele era uma pessoa, às vezes, brava, né? Uma pessoa, assim, sombrio, né? Foi como o Clarence colocou aqui, né? Exasperado e sombrio. Ele não era uma pessoa carinhosa, não era uma pessoa, assim, muito aberta, ele era fechado, vivia lá no mundo dele. Tem até quem viu o filme, né? Tem uma passagem que às vezes a secretária dele deixava para o final, para ele atender um casal, né, um senhor que era doente, né, e eles não tinham condições de pagar as consultas, né. E o André Luiz, a contragosto, atendia, né, não cobrava nada, mas atendia. Só que isso angariou muitas vibrações positivas para ele, porque aquela senhora foi uma das poucas que orou por ele depois que ele morreu, depois que ele desencarnou. E aí o Clarence, continuando, diz para ele assim: Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Perguntou para o André Luiz. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, as quais muitas vezes ofendeu, né? Muitas vezes o André Luiz havia ofendido as pessoas sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou muito o seu estado físico. Então, o André Luiz não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa boa, mas ele era uma pessoa orgulhosa, ele era um pouco egoísta, ele pensava só nele, né? Ele era meio bravo, exasperado, enfim, ele era muito materialista, né? E isso, né, ao longo dos anos em que ele permaneceu encarnado, levou, né, conduziu ele à frequência de seres inferiores, de seres doentes. E como ele já tinha a tendência para desenvolver aquela doença, porque, para quem não sabe, né, ele morreu de câncer, né, na época não era esse termo que não era conhecido, né, mas ele morreu de câncer. Ele já tinha tendência para desenvolver essa doença. E naquela faixa de sintonia com a qual ele se conectava, isso agravou o estado dele. E aí, né, consequentemente, a doença se desenvolveu e levou ao desencarne. Então, esse trecho, para quem quiser consultar, está lá no capítulo 4 do filme nosso, do livro Nosso Lar. Foi quando o Dr. Henrique de Luna estava explicando para o André Luiz por que que ele era considerado um suicida. Ele era um suicida inconsciente. Por quê? O modo como ele viveu, as atitudes dele, aquilo com que ele se sintonizava, levou ao desenvolvimento de uma doença que causou o seu desencarne. Então, por isso, e ele não aceitava, né? Mas eu não sou um suicida, eu não me matei. Ele se matou sim, mas não cometendo um ato contra o corpo dele diretamente. Ele foi alimentando, né, vícios, atitudes, uma série de questões ao longo da vida dele que o conduziram para o desencarne prematuro. Pois bem, e aí nós olhamos para a nossa sociedade atualmente, completamente contaminada pelo negativismo. Os meios de comunicação, normalmente que nós vemos, priorizam notícias que mostram o pior lado dos seres humanos. E essa falsa forma de agir, não é? Dá uma impressão de que o mundo está pior.
Quando nós vemos isso, a gente tem a impressão de que nada está melhorando. Porém, não é assim. Acontece que, como eu falei no início, essas notícias, né, essas informações, elas mexem com o nosso psiquismo, porque nós somos ainda espíritos em evolução. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós temos muitas coisas para serem resgatadas. E esse tipo de informação, ele mexe com o nosso psiquismo, porque nós ainda trazemos um pouco disso dentro de nós. Como eu disse, pessoal, não é nada errado, está tudo certo. É a nossa condição atual. E o importante é o esforço, como diz o Allan Kardec, né? O esforço que nós fazemos para superar essas tendências. É isso que define a nossa evolução e o quanto nós estamos caminhando no sentido do bem, o quanto nós estamos seguindo no caminho do bem. É claro que vão ocorrer quedas, nós vamos estar aqui no alto, vibrando positivamente, vamos cair lá embaixo, vamos enfiar o pé na jaca, como a gente diz por aí. Porém, o importante é, a hora que acontecer isso, quanto tempo você vai levar para voltar lá para cima? Porque tem muita gente que cai e fica. Tem muita gente que cai, demora um tempo e depois levanta. E tem muita gente que cai e levanta rápido. Em qual desses três níveis nós vamos nos colocar? Nós vamos cair, vamos ficar lá? Ou vamos cair, ficar lá um tempo sofrendo, se lamuriando, se lamentando, paraná, 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 e vamos levantar? Ou vamos cair, vamos enxergar o nosso erro, entender, compreender, levantar e seguir em frente? Então, essa é a reflexão que fica para nós. O que nós vemos, o que nós lemos, o que nós ouvimos, influi muito na nossa energia. E de acordo com o nosso livre-arbítrio, né, é a nossa responsabilidade o que nós emanamos, como nos diz o Emmanuel, não é? Os raios, as energias que nós emanamos, é nossa responsabilidade. E aquilo que nós cultivamos em nós atrai ou repele, não apenas os espíritos, mas também os espíritos desencarnados, mas também os nossos companheiros encarnados, que seguem conosco nessa jornada reencarnatória. Nós vivemos sempre, o Bacelli, Chico Xavier, né, diz assim, através da psicografia de Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz assim: nós viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos, uma vez que, por toda parte, respiramos ajustados ao nosso campo de atração. Então, aquilo com o que nós nos sintonizamos é o que nós vamos atrair para nós. O tipo de pessoa que nós somos, que vai atrair para nós pessoas do mesmo tipo, pessoas com a mesma sintonia, com a mesma vibração. E assim por diante, a mesma coisa espíritos. Então, se nós nos comprazemos em notícias ruins, se nós nos comprazemos nos prazeres da matéria, nos prazeres materiais, nas coisas materiais, se nós nos comprazemos na área dos vícios, nós vamos atrair para nós pessoas que vão nos levar para essas sintonias, para essas afinidades. Podemos fazer diferente e atrair outras pessoas? Podemos, mas tudo é uma atitude mental. É uma atitude mental que compete a cada um de nós mudarmos. E nós vivemos num planeta, como foi dito, né, guerras, uma série de questões, muito sofrimento, idosos abandonados, crianças abandonadas. Porém, no nosso planeta existem também muita amorosidade, muita sintonia. O nosso planeta é maravilhoso. Existem paisagens belíssimas no nosso planeta. Existem vidas que nós nem conhecemos ainda lá no fundo do oceano. Seres que nós nunca vimos. Nosso planeta é uma complexidade maravilhosa e nós fazemos parte dele. Existem pessoas que se dedicam a auxiliar os outros, existem pessoas que se dedicam a despender o seu tempo no auxílio àqueles que estão mais necessitados. E vemos também muitas vezes nos animais, né, demonstrações de afeto, de carinho, que não existem entre nós seres humanos. E tudo isso é o meio no qual nós estamos inseridos. No Livro dos Espíritos, na questão 467, o Allan Kardec perguntou assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, como eu disse, né, quando os espíritos se aproximam de nós para nos conduzir para caminhos menos positivos, a responsabilidade não é deles.
A responsabilidade é nossa, porque nós permitimos essa aproximação. E aí nós trilhamos por caminho que nós não queremos trilhar, ou caminhos que nós falamos lá atrás que nós nunca íamos trilhar, porque quando a gente falava isso, a gente estava julgando outras pessoas, não é? É aquilo que a gente fala que, né, jogou para cima, cai para você mesmo. Então, quando a gente julgava alguém por alguma coisa que fez e tal, nós falava, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Aí, anos depois, você vai e faz exatamente igual ou até pior do que aquela pessoa que você havia julgado. Mas respondendo à pergunta do Allan Kardec, a resposta, pode sim, nós podemos nos afastarmos dessas influências menos positivas. Esses espíritos só se apegam a nós pelos nossos desejos, né? Ou seja, nós os chamamos, nós os atraímos pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Cada um de nós tem um mundo particular e problemas a resolver nesses mundos. O nosso plano mental constrói nossa prisão ou proporciona asas de liberdade. Então está tudo aqui, gente. Está tudo aqui na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. E vamos deixar sair esses pensamentos, esses sentimentos, vamos deixar fluir essas questões para que nós possamos trabalhá-las, para que nós possamos superá-las, para que nós possamos nos transformarmos em pessoas melhores. Através do irmão José, o Bacelli nos trouxe uma frase que diz assim, ó, em tua vida, o mal ocupará apenas o espaço que a ele concederes de livre e espontânea vontade. Então, o mal que se aproxima de nós, aquela influência menos positiva que se aproxima de nós, aquela atitude que nós fazemos, que nós dizemos que não faríamos e acabamos fazendo, tudo isso aconteceu na nossa vida porque a gente deixou, porque nós concedemos espaço para que isso acontecesse. E aí essas energias que se sintonizam com essa vibração se aproximam de nós e nos conduzem a fazer atitudes que nós não gostaríamos de cometer. E a responsabilidade é única e exclusivamente nossas. Por quê? Nossas atitudes atraem reciprocidade. Se nos cristalizarmos numa atitude, atraímos para nós pessoas com essa mesma atitude, tornando-se um circuito fechado. Precisamos de renovação. Precisamos de um novo olhar para a vida. E não adianta querer culpar os espíritos, porque eles só se aproveitaram de uma brecha que nós mesmos permitimos. Simplesmente se aproveitaram. Eles aproveitaram uma oportunidade que nós demos para eles. E aí vem aquela questão, né? Ok, eles se aproximaram, nos conduziram, deixou fluir algo que estava adormecido dentro de nós, mas que ainda estava em nós. Fizemos algo que não deveríamos ter feito. E aí, como é que fica? Bom, é excelente que isso tenha vindo à tona, porque você tem a oportunidade de reparar, a oportunidade de consertar, a oportunidade de fazer de maneira diferente. Então, olhe para si mesmo, olhe para essa situação, o que o conduziu a agir dessa maneira e comece a mudar as suas atitudes. Busque entender aonde foi que escapou, né? Aonde foi que escapou o fio que te deixou se influenciar por essas sintonias e te levou, te conduziu a fazer algo que você não gostaria de fazer, algo que provavelmente ia contra tudo aquilo que você acreditava, mas você fez. Se você fez, ainda está dentro de você. E é bom que venha para fora, porque você tem a oportunidade de trabalhar, de crescer e de evoluir nesse ponto. E aí nós podemos, conforme a nossa atitude mental, nós podemos ser sombra ou luz na vida de outras pessoas em nossa comunidade. E nós sabemos disso há muito tempo, apenas nós ainda não compreendemos verdadeiramente as palavras de Jesus. Por quê? Jesus nos disse assim, ó, aonde está o teu coração, ali, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ou seja, o nosso coração está aonde está a nossa atitude mental, aonde está aquilo que nós pensamos aqui dentro,
muitas vezes coisas que nós não falamos para ninguém. E ali é onde está o nosso tesouro, que é onde está o nosso coração. Dizer que o nosso coração está em algo quer dizer que esse algo é o que define as nossas prioridades e o nosso comportamento diante das situações do cotidiano, do dia a dia. Jesus falou isso quando? Há 2020 anos atrás. E até hoje nós ainda não compreendemos isso. E aí, lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, na questão 919, perguntou assim: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí Sócrates, né, um sábio da antiguidade, disse: conhece-te a ti mesmo. E aí veio uma outra questão, 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual que é o meio de se chegar a isso? E aí a resposta nos foi dada por Santo Agostinho, que diz assim: no fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Então Deus jamais irá nos abandonar. Se nós conseguirmos, e nós podemos conseguir tudo que nós queremos, gente, basta a nossa força de vontade estar voltada para isso. Então, quando nós conseguirmos, eu não vou nem vou tirar até o ser, porque quando você coloca o ser, você está colocando uma condição. Então, quando nós conseguirmos executar esse trabalho em nós mesmos, dedicar um tempo para a gente poder refletir nas nossas atitudes, naquilo que nós fizemos, se nós prejudicamos alguém, se nós tivemos que mentir por algum motivo, por alguma coisa, falar algo que não gostaríamos de falar. Então, quando nós começarmos a fazer essas reflexões, e não precisa esperar o fim do dia para fazer isso, a gente pode fazer isso ao longo do dia, porque muitas vezes o nosso dia é tão atarefado, tão cheio de coisa, que vai chegar ao fim do dia, nós não vamos conseguir nos lembrar do que nós tomamos no café da manhã, como a gente fala, né? Brincando, não lembro nem o que eu tomei no café da manhã. Então, isso deve ser feito ao longo do dia, conforme nós vamos tomando as decisões, conforme nós vamos convivendo com as pessoas, realizando nossas tarefas diárias, no trânsito, no trabalho, na família. Então, são as oportunidades que nós temos de refletir naquilo que nós estamos fazendo, de refletir no que como nós estamos conduzindo a nossa existência, com o que nós estamos nos sintonizando e nos atraindo. E o importante é assim, se nós errarmos, se nós falharmos com alguém, com alguma coisa, se houver a possibilidade de reconciliação com aquela pessoa, ok, aproveite a oportunidade. Lembrando que Jesus disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto caminhas ao lado dele. Então, se há essa possibilidade, aproveita, reconcilia-te, pede perdão, entenda, compreenda. Porém, se não houver essa possibilidade, faz a tua parte, siga em frente. Você pode perdoar aquela pessoa espiritualmente, e se a pessoa não quiser te perdoar pelo que você fez a ela, é uma questão dela. Você não tem poder de interferir nisso. Você tem o único poder que nós temos é interferir em nós mesmos. Então, que nós possamos seguir em frente, sempre fazendo o nosso melhor, agindo pelo caminho do bem. E por um outro lado, se alguém nos fez algo, e depois essa pessoa chega e pede perdão, mas foi algo muito grave, que é difícil às vezes para a gente esquecer, ok, mas vamos ponderar até que ponto vale a pena nós ficarmos alimentando mágoa com relação àquilo que a pessoa fez. Então, se a pessoa chegou, pediu perdão a você por algum motivo, ok, aceite o perdão, trabalhe a mágoa, elimine a mágoa. Você não precisa ser amigo daquela pessoa se você não quiser. Mas não guarde mágoa, não guarde rancor, porque isso não vai fazer bem para a gente. Isso são as energias menos positivas com
com as quais nós nos afinizamos muitas vezes. E para a gente finalizar, uma frase do Chico Xavier: cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Ou seja, cada um dá aquilo que tem. Então, o que nós estamos dando? O que nós estamos doando, né, para o nosso companheiro, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para o nosso colega de trabalho, para o nosso chefe, para as pessoas que prestam algum serviço para nós, para os nossos companheiros de doutrina, de seara espírita ou de qualquer religião que seja. O que nós estamos doando? O que nós estamos dando para essas pessoas? Nós estamos emanando bons sentimentos, sentimentos positivos, sentimentos negativos, ou estamos usando máscaras, não deixando transparecer aquilo que nós pensamos ou que nós somos, no intuito de agradar aquela pessoa? E não adianta também a gente querer agradar, porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, e nós estamos muito longe de ser próximo de que Jesus foi, né? Quando o Chico falava assim, perante Jesus eu sou um cisco, né? O Chico Xavier falava isso, né? Quem conviveu com ele, quem já leu sobre ele, sabe disso. E assim eu costumo colocar que perante o Chico Xavier nós somos um cisco. Então, perante Jesus, né, não dá nem para a gente mensurar. Nós estamos muito longe disso. Nem ele conseguiu agradar todo mundo naquela época. E nós, imagina, né? Nós não vamos conseguir agradar todo mundo, mas nós temos que ser quem nós somos. Nós temos que ser conforme a nossa essência. E se algo lá dentro de nós não está bom, nós não gostamos, vamos trabalhar. Vamos fazer as nossas reflexões, vamos fazer as nossas perguntas, vamos perguntar: puxa, o que eu fiz hoje foi bom? Será que alguém se prejudicou? Vamos perguntar, porque a resposta vem. Nos preocupa que a resposta vem. Nós temos nosso mentor espiritual, que fala diretamente conosco, temos amigos espirituais que nos orientam, que nos guiam, temos irmãos encarnados que às vezes chegam e falam para nós, e geralmente, né, cônjuges, né, principalmente, conhece muito bem quem nós somos, né? Aí o nosso cônjuge chega e fala algo assim: é isso, pá, né? Bate na lata, aquilo exatamente que você age, porque a pessoa às vezes enxerga algo que nós queremos esconder. Pela convivência, pela forma de olhar para nós, de compreender como nós somos, e a mesma coisa nós em relação a ela. Então vamos ouvir o que as pessoas estão trazendo até nós, mesmo que nós não gostemos de início. Mas vamos trabalhar isso, vamos refletir, vamos ponderar, vamos trabalhar, e esse é o caminho. É para isso que nós estamos aqui. Pode ser que ao final dessa jornada, a gente chegue lá no final, melhorou só um pontinho, meio pequenininho, uma coisinha, mas melhorou, ganhou a encarnação. O pior será nós chegarmos até o final sem ter feito nada, sem ter melhorado nada, ter chegado lá do mesmo jeito que nós viemos e talvez até com mais débitos. Não que nós estejamos piores, podemos estar igual, no mínimo igual, porque nós não evoluímos, nós apenas evoluímos. Ou nós estacionamos ou nós evoluímos. E aí, mas podemos chegar sim com mais débitos, com mais resgates. Então vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa oportunidade que foi concedida a nós para que nós possamos fazer cada vez melhor. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e que essas palavras possam ser úteis para todos nós, que nós possamos tirar reflexões do que nós falamos aqui e possamos aplicar em nós mesmos para sermos cada vez mais pessoas melhores. Gratidão pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus.